Olá, muito bom dia a todos. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 2, que tem por título Produtividade. Produzir bens e serviços é fundamentalmente bom e fornece muitas oportunidades para glorificar a Deus, mas também muitas tentações ao pecado. Sabemos que a produção de bens da terra é em si mesma fundamentalmente boa, porque a partir do propósito para o qual Deus os colocou na terra, antes de haver pecado no mundo, Deus pôs Adão no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E disse a Adão e Eva, antes de estes pecarem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A palavra traduzida como subjugar, no hebraico kabash, indica que Adão e Eva deveriam tornar os recursos da terra úteis para benefício próprio. Indica também que Deus pretendia que eles desenvolvessem a terra para obter produtos agrícolas e animais, além de moradia e obras de arte e beleza e, consequentemente, edifícios, meios de transporte, cidades e invenções de todos os tipos. Produtos manufaturados nos dão a oportunidade de louvar a Deus por tudo o que há no mundo ao nosso redor. Imagine o que aconteceria se pudéssemos transportar Adão e Eva, antes de terem pecado, para um lar ocidental do século XXI. Após lhe dar roupas adequadas, abriríamos a torneira para oferecer-lhes um copo de água e eles perguntariam: o que é isso? Quando explicássemos que os encanamentos nos permitem ter água sempre que queremos, eles perguntariam: quer dizer que Deus colocou materiais na terra que possibilitam a construção de um sistema de água encanada? Sim, responderíamos. Então louvem a Deus por lhes dar tão grande terra, e louvem-no por dar-lhes os conhecimentos e as habilidades que os capacitam a construir esse sistema de água encanada. Eles saberiam que Deus deseja ser honrado em todas as coisas. A geladeira iria evocar dos lábios deles ainda maiores louvores a Deus, e igualmente a lâmpada elétrica, o jornal, o fogão, o telefone, etc. No coração deles transbordaria gratidão ao Criador, que colocou tais materiais maravilhosos na terra e deu aos seres humanos a habilidade de transformá-los. Deus veria o coração de Adão e Eva transbordante de ações de graças e ficaria contente. Ele contemplaria com prazer a cena em que o homem e a mulher, feitos à sua imagem, dariam glórias ao Criador e cumpririam o propósito para o qual foram feitos. Quando vemos qualquer produto manufaturado, independentemente de quão comum ele seja, também não descobrimos centenas de maravilhas da criação de Deus nas coisas que somos capazes de fazer com matérias-primas encontradas na Terra? Tantas riquezas e variedades nos foram encontradas em nenhum dos outros planetas que conhecemos. Toda a Terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Deus não precisava nos criar com necessidade de coisas materiais ou de serviços de outras pessoas. Pense nos anjos que aparentemente não têm tais necessidades, mas em sua sabedoria escolheu fazer-nos assim. Pode ser que Deus nos tenha criado com tais necessidades porque sabia que no processo do trabalho produtivo teríamos muitas oportunidades de glorificá-lo. Quando trabalhamos para produzir, por exemplo, pares de sapato utilizando os recursos da terra, Deus nos vê imitando seus atributos de sabedoria, conhecimento, habilidade, força, criatividade, apreciação da beleza, soberania, planejamento para o futuro e emprego da linguagem para nos comunicar. Além disso, quando produzimos pares de sapatos para ser usados por outras pessoas, demonstramos amor pelos semelhantes, compreensão das necessidades deles, interdependência e cooperação interpessoal, que são reflexos da existência trinitária de Deus. Se, como Paulo diz, trabalhamos sinceramente como para o Senhor e não para os homens, Colossenses, capítulo 3, versículo 23, e se em nosso coração sentimos alegria e gratidão a Deus enquanto fazemos um par de sapatos, Deus se agrada em ver seu excelente caráter refletido em nossa vida
e os outros veem algo do caráter divino em nós. O mesmo ocorre com outros bens manufaturados ou qualquer serviço que prestemos por salário para o benefício de outros. Como Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. É por essa razão que Deus nos fez com o desejo de ser produtivos, de fazer alguma coisa útil para as outras pessoas. Portanto, os desejos humanos de aumentar a produção de bens e serviços, não em si mesmos gananciosos, materialistas ou maus. Em vez disso, tais desejos foram dados por Deus para que possamos cumprir, alcançar e resolver problemas. Eles representam desejos dados por Deus de exercer o domínio sobre a terra e a mordomia fiel, para que nós e outros possamos gozar dos recursos da terra, que Deus fez para nosso uso e deleite. Isso é compatível com a ordem de Deus dada a Adão e Eva em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. A ordem de Deus para os primeiros seres humanos sujeitarem a terra implicava fazer trabalho produtivo para tornar os recursos da terra úteis para eles e para os outros. Isso era o que o Senhor queria que Adão e Eva fizessem, e é uma das coisas que quer que nós façamos também. Portanto, em contraste com a atitude de algumas pessoas atualmente, trabalho produtivo não é mal nem desejável em si mesmo, ou algo que deve ser evitado. Trabalho produtivo não deve ser visto como algo mal, mas como coisa boa. Na verdade, a Bíblia não encara positivamente a ideia de se aposentar antecipadamente e deixar de trabalhar. Ao contrário, o trabalho em si é também fundamentalmente bom e dado por Deus, pois foi algo que o Senhor ordenou a Adão e Eva, e antes que houvesse pecado no mundo. Embora o trabalho desde a queda tenha aspectos de dor e futilidade, não é moralmente neutro, mas fundamentalmente bom e agradável a Deus. Impedir ou diminuir a produtividade da terra, o que ocorre em guerras que destroem fábricas e fazendas, ou quando estas são impedidas pelo governo de funcionar, não é bom, porque isso simplesmente favorece a maldição de Deus imposta em Gênesis capítulo 3, de ganhar mais e mais influência no mundo, e nisso reside o alvo de Satanás e não o de Deus. Após a maldição imposta por Deus, que era exigida por sua justiça, a história da Bíblia é a história da operação divina trabalhando progressivamente para vencer a maldição e aumentar a produtividade no mundo, que é o que devemos fazer para cumprir essa tarefa. Várias tentações acompanham a produção de bens e serviços. Existe a tentação de o nosso coração se desviar de Deus e se concentrar em coisas materiais por amor a elas. Existem também as tentações do orgulho e da conversão de nosso amor ao próximo em egoísmo, ganância e dureza de coração. Existe ainda a tentação de produzir bens que trazem recompensas monetárias, mas que são danosos, destrutivos e malignos, tais como pornografia e drogas. Mas estas distorções não nos devem levar a pensar que a produtividade em si mesma é maligna. Aumentar a produção de bens e serviços não é algo moralmente neutro, mas fundamentalmente bom e agradável a Deus.